Olá pessoal dos segundos anos, vou preparar uma videoaula de revisão para a prova de vocês. É muito assunto, mas vou falar aqui somente as partes essenciais para que não se torne muito cansativo e também para que nós sejamos bem práticos e objetivos. Então, acredito que essa videoaula de revisão vai ajudar bastante vocês no que diz respeito à prova. O assunto que nós trabalhamos como um todo é termologia, mas dentro de termologia nós trabalhamos com termometria, que é a parte de escalas termométricas, trabalhamos com dilatação, trabalhamos com calorimetria, propagação de calor, estudo dos gases e termodinâmica. Aqui nós vamos pontuar aquilo que é necessário para vocês fazerem uma boa prova. Quando nós falamos de termometria, é interessante relembrarmos, porque nós vimos nas nossas aulas presenciais duas grandezas físicas muito importantes, que foi temperatura e calor. E nós aprendemos que são coisas completamente diferentes. Apesar do senso comum, muitas pessoas acreditam ser a mesma coisa. Quando nós falamos de temperatura, temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação das partículas de um corpo ou de um sistema. Uma vez que calor é a energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura. Então que fique claro essas duas definições para que possamos caminhar bem na nossa aula. A termometria, que é a parte da física que estuda medidas de temperatura, e nós trabalhamos bastante em sala de aula, as três escalas que são elas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A escala Celsius, nós aprendemos que o ponto de gelo é 0 graus Celsius, o ponto de vapor é 100 graus Celsius. A escala Fahrenheit, o ponto de gelo é 32 graus Fahrenheit e o ponto de vapor 212 graus Fahrenheit. A escala Kelvin, que é a escala absoluta, o ponto de gelo é 273 Kelvin e o ponto de vapor 373 Kelvin. Então, dessa forma, nós podemos dizer que 0 graus Celsius é igual a 32 graus Fahrenheit, que é igual a 273 Kelvin. Da mesma forma que 100 graus Celsius é igual a 212 graus Fahrenheit, que é igual a 373 Kelvin. Bom, existe uma relação entre essas três escalas que vocês dominam com frequência. E nós vamos aqui fazer um exemplo bem simples para que vocês venham revisar essa parte desse conteúdo. Lá na prova vou colocar somente uma questão relacionada a isso. É simples e acredito que ninguém vai errar. Se a questão diz transforme, vou chamar aqui de exemplo 1, transforme 20 graus Celsius em Fahrenheit e Kelvin. Observe que a questão está sendo bem clara quando manda você transformar 20 graus Celsius na escala Fahrenheit e na escala Kelvin. Você não vai utilizar de uma vez aquela relação enorme que relaciona as três escalas. Você vai pegar de duas em duas. Se eu peço para transformar de Celsius em Fahrenheit, aí você lembra que TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. O valor que a questão está dando é da escala Celsius, 20 graus Celsius. Então basta você fazer a substituição. Ó. TC vale 20, 20 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. 20 dividido por 5 vai ficar 4, é igual a TF menos 32 sobre 9. Vou fazer aquele velho meios extremos. TF menos 32 vezes 1, que é mesmo que tem 1 embaixo, vai dar TF menos 32, é igual a 9 vezes 4, 36. Então, TF é igual a menos 32, trazendo para cá para o segundo membro, para depois da igualdade, vai ficar mais 32. Então, 32 mais 36, essa temperatura de 20 graus na escala Celsius, corresponde justamente a essa soma que vai dar 68 graus
Fahrenheit. Lembre da unidade de medida. Bom, esse aqui foi o nosso primeiro passo. Uma vez que a questão manda converter para a escala Fahrenheit e também para a escala Kelvin. Transformar na escala Kelvin, que eu vou chamar aqui de segundo passo, é vida mansa para vocês. Porque basta você lembrar que TK é igual a TC mais 273. TC continua sendo 20, ó. Então TK vai ser igual a TC, que agora vale 20 mais 273. Dessa forma, TK é igual a 20 mais 273, vai dar 293. Como se trata da escala absoluta, não precisa colocar esse grau, basta colocar Kelvin. Então, fica transformado. Com esse exemplo que foi aqui resolvido, vocês desenrolam tranquilamente a questão que vai vir lá sobre essa parte de termometria. Lembre-se de aprender bem o conceito de temperatura e de calor. Bom, vamos ao nosso segundo tópico, dilatação. A dilatação, vamos relembrar aquilo que nós também estudamos em sala de aula. A dilatação, na verdade, o processo que ocorre de uma maneira sequencial é um objeto, ele recebe calor. Quando ele recebe calor, sua temperatura aumenta. Sua temperatura aumentando, ocorre um distanciamento, aumenta a distância entre as moléculas. Consequentemente, ocorre um aumento nas dimensões, ou seja, o material se dilata. Se na verdade ocorrer o processo contrário, ou seja, ao invés do objeto receber calor, se ele perder calor, a temperatura diminui e no lugar dele se dilatar, ele vai se contrair. Nós chamamos de contração térmica. A dilatação ocorre de três maneiras, como nós aprendemos, de uma maneira didática. É a dilatação linear, é a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. O que eu quero que vocês entendam aqui dessas três dilatações, como foi bem trabalhado em sala de aula também, a dilatação linear, só reforçando, é aquela que ocorre apenas numa dimensão. A dilatação superficial ocorre em duas dimensões e a dilatação volumétrica ocorre em todo o volume, em três dimensões. Matematicamente falando, em termos de fórmula, a equação que trabalha com a dilatação linear é esta: ΔL é igual a LO vezes alfa vezes ΔT. Bom, então como nós observamos aqui, a equação que relaciona a dilatação linear, ela fica na dependência de três elementos. É LO, que é o comprimento inicial, alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, ou seja, aqui está relacionado o material que o objeto é feito, e ΔT, que é a variação de temperatura. Da mesma forma, a dilatação superficial, ó, você aprendeu essa fórmula de cima, a de baixo é tranquilo. A dilatação superficial é igual a SO vezes beta vezes ΔT. Você pode dizer, vixe Maria, como eu vou decorar esse negócio? Aqui L representa linear. Então basta você trocar o L por S. Ó. Aqui é a dilatação sofrida de maneira superficial, ou seja, nas duas dimensões, na área. SO é a área inicial, beta é o coeficiente de dilatação superficial e ΔT é a variação de temperatura. E a dilatação volumétrica, mesmo esquema, só é trocar agora essa letra L por V. A dilatação volumétrica é igual a VO, que é o volume inicial, vezes gama, vezes ΔT. Aí você diz, poxa, como é que eu vou dizer que esse negócio é fácil, essa relação, e apareceu três letrinhas aqui que nem conheço. Aqui são as letrinhas gregas, ó.
Beta equivalente a 2 alfa, esse coeficiente é da dilatação superficial, e o gama é equivalente a 3 alfa, uma vez que a dilatação volumétrica são 3 dimensões ou 3 direções, como você queira. Eu vou colocar aqui um exemplo bem simples para nós resolvermos, fazendo uma continha, e depois vamos expor uma situação qualitativa. Lembrando que desse assunto nós fizemos um experimento no laboratório da escola, e lá nós pegamos uma esfera, passamos por dentro de um anel metálico. Aí eu pego esse experimento e dividi em 3 pontos. Primeiro, nem a esfera nem o anel metálico recebiam calor. Aí nós observamos o que acontecia. No segundo momento, nós só aquecemos a esfera e tentamos passar novamente a esfera por dentro do anel metálico. E no terceiro momento, nós aquecemos a esfera e o anel metálico e observamos também aquilo que ocorria. Isso aí tem no caderninho de vocês, porque ainda estávamos em aulas presenciais. Bom, vamos ao nosso exemplo de dilatação térmica. Vamos criar uma situação aqui bem elementar. Preste atenção o enunciado que vamos criar na questão. Vamos considerar que nós temos uma barra de ouro, e essa barra de ouro tem um comprimento inicial de 1 metro. Vale bastante dinheiro. Uma barra de ouro com esse comprimento, mas eu estou tratando, apesar de estar falando aqui em uma barra, eu não estou tratando da área dessa barra, ou seja, da dilatação superficial. Estou levando em consideração somente uma dimensão, só o comprimento dela. Vamos dizer que essa barra de ouro de comprimento 1 metro, ela está sujeita a uma variação de temperatura de 20 graus Celsius, sabendo que o coeficiente de dilatação linear do ouro é justamente 1,5 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Ok. Como nós aprendemos que a dilatação linear está na dependência desses 3 elementos, que é LO, que é o comprimento inicial, alfa, que é o coeficiente de dilatação, e ΔT, que é a variação de temperatura, basta você substituir. ΔL é igual a LO vale 1, vezes alfa. Alfa é 1,5 vezes 10 a menos 5. E ΔT é a variação de temperatura. No caso, não falou na temperatura inicial, nem falou na final. Já deu a variação. No exemplo que nós criamos aqui, eu falei, a variação de temperatura que essa barra está sujeita é 20 graus Celsius. Então assim fica de boa para vocês. Basta substituir diretamente o número 20. Então eu vou pegar os números diferentes de potência, 1, 1,5 e 20. Então multiplicando esse negócio, nós vamos ter 20 vezes 1 continua 20. 20 vezes 1,5, você pode tirar o zero e tirar a vírgula, vai ficar 2 vezes 15, vai dar 30. Então 30 vezes 10 elevado a menos 5. Como eu estou dizendo que o comprimento inicial da barra era de 1 metro, a unidade de medida aqui foi metro. Então a dilatação sofrida também está em metro. Que número é esse? Bom, se você preferir, você pega o menos 5 e lembra o que significa que esse número está trepadinho na base 10. Esse expoente me diz que a vírgula onde se encontra vai caminhar 5 casas e o sinal negativo me garante que essas 5 casas vão caminhar para a esquerda. Se você quiser, você pode dizer que esse ΔL é igual a... Eu tenho o número 30, você não está vendo, mas a vírgula fica na frente do número aqui. Então eu vou caminhar 5 casas, sinal negativo me diz que é para a esquerda. Então eu caminhei 1, 2. Como é para caminhar 5, faltam 3. Então 3,
4, 5. Colocou a vírgula aqui, o nosso número é 0,0003 metros. Cristiano, você disse 0,000003. Não falou 30, porque zero depois de vírgula não vale nada. Aqui tanto é você colocar esse zero como não. Bom, é uma dilatação muito pequena e assim revisa a parte de dilatação. Nós vamos agora falar um pouco sobre calorimetria. Vamos mudar aqui o nosso quadro. Dividir ele ao meio. Calorimetria. Então, nesse assunto de calorimetria, pessoal, nós vamos ser bastante objetivos também. Calorimetria é a parte da física que vai trabalhar com medidas de calor. E nós vamos aqui lembrar a equação fundamental da calorimetria, que nós chamamos de Q-macete. Quantidade de calor é massa, vezes calor específico, vezes a variação da temperatura. A substância que geralmente nós trabalhamos e você precisa conhecer o calor específico, talvez devido à sua importância, é a água. E no seu estado líquido, o calor específico da água é, vou colocar aqui AG, calor específico da água é 1 cal por grau Celsius. Lembrando que se a calorimetria é a parte da física que trabalha medidas de calor, e no início dessa videoaula nós demos a definição de calor, que é a energia térmica em trânsito. Então, se calor é uma forma de energia, essa quantidade de calor é para ser dada em joule. Só que, na verdade, nesse assunto, as pessoas costumam encontrar essa quantidade de calor em cal. Mas existe uma relação interessante. É que 1 cal equivale a 4,18 joule. Quando você observa a unidade de medida do calor específico é cal por grau Celsius. O que está falando aqui? Que a quantidade de calor vai ser dada em calorias, a massa vai ser dada em gramas e a temperatura vai ser dada em graus Celsius. Existe um conceito importantíssimo que você tem que lembrar. Qual é esse conceito? Se o corpo ele recebe calor, significa dizer, pelo que nós aprendemos em aulas anteriores, que se ele recebe calor, a sua temperatura aumenta. Dessa forma, recebendo calor é uma quantidade de calor positiva para ele. Mas se a questão falar que ele perdeu calor, significa dizer que foi retirado o calor desse corpo, então a sua temperatura diminuiu. Então a quantidade de calor negativa para ele. Então Q maior que zero significa corpo recebe calor. Quantidade de calor menor que zero é porque o corpo perde calor. Bom, criando aqui um exemplo bem simples, vamos fazer a seguinte consideração. Determine a quantidade de calor recebida por um corpo. Observe aqui no improviso que essa questão que nós estamos criando agora está dizendo que esse corpo ele recebe calor. Eu estou dizendo, determine a quantidade de calor recebida por um corpo de massa 1000 gramas. Para ficar melhor para a gente, eu vou dizer que esse corpo, ou essa substância, como queira, vamos considerar que seja a água que estamos trabalhando. Porque aí eu já posso dizer que o seu calor específico é 1 cal por grau Celsius. E nessa situação, quando essas 1000 gramas de água recebeu calor, vamos considerar que a sua temperatura passou de 10 para 60 graus Celsius. Ora, se passou de 10 para 60 graus Celsius, eu estou dizendo que a temperatura inicial é 10 e a temperatura final
é 60. Assim eu já posso determinar quem é o ΔT, quem é a variação de temperatura. Então a quantidade de calor é igual a massa, 1000 gramas, calor específico da água, 1, variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial, 60 menos 10, 50. Então a quantidade de calor é igual a 1000 vezes 1, 1000, 1000 vezes 50, 50.000. Lembrando que não estamos trabalhando no SI. A unidade de medida aqui para a quantidade de calor recebida, neste caso, foi de 50.000 calorias. 50.000 cal. Se eu perguntasse na prova, que tipo de calor é esse? Aí você vai lembrar o que nós abordamos em sala. Estou tratando aqui do calor sensível. Por que sensível? Porque o calor sensível, nós aprendemos que ele é definido como a quantidade de calor necessário para que ocorra uma variação de temperatura. Porém, o estado físico permanece o mesmo. Observe que a temperatura variou. Era 10 e passou para 60. Então, se a temperatura variou, posso garantir que o calor trabalhado aqui é o calor sensível. Pelo amor de Deus, não esqueçam disso. Bom, se tivesse uma questão pedindo a capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Ou, como foi definido, a capacidade térmica também pode ser igual a massa vezes o calor específico. Então, a capacidade térmica está na dependência da massa e do calor específico. Se eu pego, por exemplo, vou passando de um local em que um cara está esmerilhando um ferro. Aí uma fagulha bate no meu braço, dá aquela picada. Eu digo, ixi, rapaz, machucou. Aí quando eu vou olhar, eu digo, a capacidade térmica desse troço é grande ou pequena? Ora, se nós pegarmos uma fagulha daquela e colocarmos numa balança de alta precisão, a massa é muito, muito, muito pequena. Então, nesse caso, teria uma capacidade térmica pequena. Então, calorimetria, o que foi abordado aqui é suficiente para você resolver aquilo que vai cair na prova. Agora, deixa eu puxar aqui a nossa lousa aqui para a próxima. Vamos falar um pouquinho sobre propagação de calor. A propagação de calor, como nós aprendemos, ocorre de 3 maneiras. É a propagação de calor por condução, é a propagação de calor por convecção e a propagação de calor por irradiação. Vou colocar uma questãozinha na prova sobre essa parte conceitual. Eu acredito que vocês também não têm dúvida quanto a isso, mas sempre é interessante relembrar. Eu estou falando propagação de calor por condução, convecção e irradiação. O que você tem que saber? Bom, a condução é o processo de propagação de calor que ela ocorre no material sólido. Na grande maioria das vezes, você observa, por exemplo, um ferro, uma vareta de ferro, você pega uma chama, uma fonte de calor e começa a aquecer uma extremidade. Imagine que fosse, por exemplo, esse pincel. Eu pegasse fogo e eu colocasse nessa extremidade, está próximo ao meu dedo. Depois de um certo tempo, eu ia sentir essa outra extremidade quente. O que ocorreu na verdade? Mesmo a olho nu, nós não estamos observando as moléculas, o que está acontecendo com elas. Nós podemos dizer que cada molécula que recebeu calor, ela vai aquecer e vai transferir calor para a molécula vizinha. E assim vai ocorrer sucessivamente, até chegar nessa parte onde eu estou segurando o pincel, na parte direita. Então, como definir propagação de calor por condução? Você vai dizer que é o processo que ocorre em materiais sólidos e não ocorre deslocamento de matéria. Pelo amor de Deus, isso é importantíssimo. Você tem que lembrar que cada molécula transfere calor para a sua vizinha, mas não ocorre deslocamento de matéria. Já a convecção é o contrário.
ocorre em fluidos. Quando eu falo em fluidos, eu estou mencionando gases e líquidos. Se você for observar, por exemplo, um ar-condicionado geralmente é colocado na parte de cima da parede. O que acontece? Para que todo o ambiente fique climatizado, fique aquele negocinho agradável, o ar frio ele desce, sendo ele mais denso, mais pesado, vai tomar lugar do ar quente, que vai subir e vai gerar uma corrente de convecção. Então eu quero que você aprenda aí 2 pontos importantes. Primeiro, vai ocorrer em fluidos. Segundo, ocorre mediante um deslocamento de matéria. E para fechar o pacote, a propagação de calor por irradiação, você deve lembrar só que ocorre mediante as ondas eletromagnéticas e ocorre também no vácuo, quer dizer, no vazio. Ocorre em alguns meios materiais e também no vácuo. Por exemplo, uma estufa de plantas é um local apropriado para se dar exemplo de uma radiação, um processo de propagação de calor por irradiação. Os raios solares vêm, tocam naquelas paredes de vidro, vão entrar ali, deixando aquele ambiente todo aquecido, porque alguns objetos que existem ali vão absorver parte do calor e os raios infravermelhos que existem ali dentro agora não vão conseguir sair da estufa. Então vai ficar aquele ambiente de certa forma aquecido. Então ali é um exemplo típico de processo de propagação de calor por irradiação. Então essa primeira parte de termometria, dilatação térmica, calorimetria e propagação de calor, acredito que está bem trabalhado. Vou gravar agora uma outra videoaula falando sobre estudo dos gases e termodinâmica. Que Deus abençoe vocês.